Em um jogo é fundamental ter uma boa estratégia, saber a hora de cada movimento e ter cartas na manga para poder fazer uma boa jogada. E é sobre isso que eu vou falar no dia de hoje, o porquê Luiz Fux, Davi Alcolumbre e Hugo Motta não foram inclusos na lista de cancelamento de vistos impostos pelos Estados Unidos. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, inscreva-se para que você continue recebendo nosso conteúdo. Vamos para a matéria. Vamos lá, vejam só isso aqui comigo. Fux é o único a não votar no primeiro dia sobre tornozeleira em Bolsonaro. O julgamento que ocorre no plenário virtual começou nesta sexta-feira, dia 18, e terminará agora nesta segunda, dia 21. Então vejam só, 4 dos 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já votaram por confirmar a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Resta somente a manifestação de Luiz Fux. O julgamento que ocorre no plenário virtual começou na sexta-feira, dia 18, e terminará agora na segunda, dia 21. Alexandre de Moraes, relator e autor da decisão, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia votaram. Entre os ministros que se pronunciaram, somente Zanin não publicou seu voto próprio, ele apenas seguiu o relator. Então vejam só, nós tivemos no dia de ontem a triste notícia da casa do nosso presidente sendo invadida pela Polícia Federal. Tivemos também a notícia de que os ministros tiveram, e seus familiares, tiveram os vistos cancelados. Então você percebe que cada movimento onde aqui no Brasil é feito, os Estados Unidos vem agindo. E eles estão com uma carta na manga. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro estão sendo muito sábios em agir e movimentar as peças desse tabuleiro. Porque Luiz Fux está com uma batata quente agora na mão que eu não faço nem ideia do que deve estar passando agora na cabeça dele. Ele é uma pessoa que nós sabemos que teve ali o seu posicionamento sempre abrindo uma brecha para um novo entendimento dentro das oitivas. Nós percebemos que Luiz Fux ele foi um pouco mais iluminado nesse sentido do que os outros ministros. Inclusive, Michele Bolsonaro, em São Paulo, falou, chamou, pronunciou o seu nome, pedindo Luiz Fux. E nós aqui no canal também fizemos esse pronunciamento, pedindo ao Luiz Fux que tivesse a sabedoria, a consciência de agir como um juiz, até porque ele é o único ali que realmente é juiz, de fato. Então, Luiz Fux, ele está prestes a votar sobre as medidas cautelares. E caso ele vote a favor das medidas cautelares, inclusive da colocação da tornozeleira eletrônica, eu acredito que se ele votar a favor, é quase que certo que o nome dele já está na lista, somente à espera de sua decisão. Então isso impactará diretamente no que vai ocorrer a partir de segunda-feira, e nós já estamos com o aviso de que haverão, mais sanções que serão anunciadas nesta segunda pelos Estados Unidos. Então, Luiz Fux, bem como Davi Alcolumbre e Hugo Motta, estão com a batata quente na mão. Até porque, eu vou trazer para vocês aqui, eu tinha feito essa análise hoje mais cedo, porque a gente fica pensando, Bom, por que esse e esse não foram colocados? E a gente vai entendendo que existe, é claro, uma estratégia. E essa estratégia está sendo muito bem realizada por Paulo Figueiredo, juntamente com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Porque quaisquer decisões que eles tomem ou não tomem agora, será o destino deles colocados à prova nessa situação.
Eles escolherão agora o destino que eles terão. Se eles vão visitar a terra do Mickey ou se eles não irão mais. Isso é o que está deixando essa lacuna que ficou em aberto, é justamente para isso. É para que eles entendam e tenham tempo de pensar ainda em agir corretamente. Claro, caso eles venham agir contra e a favor desse sistema, aí, meu amigo, minha amiga, você já sabe o que vai acontecer. Vão ser inclusos nessa lista e vão perder seus vistos, fora as sanções que virão após. A gente sabe que a lei Magnitsky, né, que foi aplicada aos russos na época, hoje ela se estende. Os Estados Unidos hoje fez com que ela se estendesse a todo e qualquer agente, autoridade que venha contrapor os direitos humanos. E dentro disso está a perseguição política. Não somente você contrapor, mas também você favorecer esse sistema de perseguição. Então estes aí serão penalizados caso não hajam. Davi Alcolumbre tem a chance de pensar agora no que ele vai fazer, bem como Hugo Mota. Fux, eu espero ver a votação dele na segunda-feira. Eu estou ansioso para ver esse parecer, tá, sobre as medidas cautelares impostas injustamente a Jair Messias Bolsonaro. As penas de Jair Messias Bolsonaro, juntamente com a que ele já está sendo acusado de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio público, entre outras, já são 43 anos. Mas, com as medidas que foram impostas ontem, as medidas cautelares, elas não estão relacionadas às questões do dia 8, elas estão relacionadas à questão do Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes está criminalizando tanto Eduardo Bolsonaro como Jair Messias Bolsonaro, dizendo que ele está favorecendo tudo isso por ele ter enviado dinheiro para o filho sobreviver nos Estados Unidos. Olha que absurdo. Vejam só o que o Paulo Figueiredo falou. Vejam só o que ele falou aqui que corrobora com o que eu estou falando agora, exatamente sobre esse assunto. Impressionante como eu encontrei essa postagem e ela veio assim, caiu como uma pluma, né? Ela apareceu, eu falei, meu Deus, eu estava pensando exatamente sobre esse assunto no dia de hoje e aí eu decidi vir com essa matéria, né? Verdade, pelo que eu sei, preservados por enquanto, inclusive a pedido do Bolsonaro SP, que é o Eduardo Bolsonaro. Todos terão a oportunidade de fazer a coisa certa e é uma última chance de escolher o lado do Brasil ou o lado do Alexandre. Com a escolha virão as consequências. Exatamente, aqui ó, saiu na CNN essa matéria que ela fala assim, na mira, vistos de Hugo e Alcolumbre foram preservados. E é exatamente sobre isso. Eu estava fazendo essa análise hoje mais cedo, como eu falei para vocês, e eu me deparo com essa postagem, eu falei assim, cara, eles estão realmente trabalhando. E claro, você num jogo, você não vai usar todas as suas cartas de uma única vez. Claro, você vai ter que ter carta na manga. E é exatamente isso, ele está deixando também esses personagens decidirem quais serão seus destinos. Eles estão com uma batata quente na mão agora, que eu vou te falar. É pesado. E se vier, vai vir chumbo grosso dos Estados Unidos para eles também. Então é bom que eles comecem a tomar atitude, porque a gente está hoje com o Senado acovardado, tá? A gente está com um Congresso que, como eu falei em outra postagem que eu fiz, outro conteúdo aqui, que nós temos ali uma série de parasitas, que é o Centrão, e que precisam
tá? Precisam agir nesse momento. A gente está com a nossa democracia, a nossa liberdade em jogo. Então não é hora da gente pensar, tá? E não fazer algo. E a gente tem que cobrar esses indivíduos. Eles estão lá para fazer algo por nós. E Lula parece estar agindo intencionalmente em afastar os Estados Unidos. Escuta o que eu estou te falando. Lula está agindo de forma intencional para afastar os Estados Unidos, como fez a Venezuela no passado. Eles fizeram de forma intencional. Não achem que foi, perdemos. Não, eles fizeram intencionalmente, porque só assim você concretiza o seu regime. É isso que eles estão fazendo, eles estão afastando. Você vê que o Lula, o tempo inteiro atacando Donald Trump, o tempo inteiro falando em retaliação, já falou que vai cancelar vistos de norte-americanos, de autoridades. Quem é que quer vir para o Brasil? Com essa violência que a gente tem aqui, com esse país que está de mal a pior, para quê que eles vão vir para cá? Para morrer aqui? Quantas pessoas vêm de fora e não são assaltadas no Rio, São Paulo, ou até mortas? Gente, Lula está agindo intencionalmente. Ele está concretizando o regime, porque aí ele está aliado à China, como fez também a Venezuela, que se aliou, tá, às ditaduras. Hoje o Irã é um dos patrocinadores. O Irã vai treinar suas tropas, vai treinar as tropas da Venezuela todo ano, lá na Venezuela. Eles têm um acordo bilionário. Então nós estamos realmente caminhando para o regime que está sendo realmente concretizado. E o regime começa assim. Não acho que regime começa com tiro, porrada e bomba. Não, o regime ele começa primeiro com as pessoas batendo palminhas, rindo. Aí começa a calar um aqui, calar outro ali, vai. Aí você se afasta da sua ameaça, que é os Estados Unidos, pro Lula, né? Afasta, rompe as relações. Estamos até ouvindo aí questões de fechamento de embaixada, gente. Fechamento de embaixada no Brasil e nos Estados Unidos, né? É o fim das relações. Um parceiro de mais de 200 anos de relação, nosso um dos principais parceiros comerciais. Nós estamos simplesmente vendo o Brasil caminhar para o buraco, para a ditadura, para o Partido Comunista Chinês, para o que há de pior nesse mundo. É sobre isso. E estes personagens têm em suas mãos a responsabilidade de tomar uma atitude agora. Caso contrário, o povo brasileiro vai sangrar. Isso vai ser péssimo para a nossa economia, vai ser péssimo para o nosso país. Nós não temos noção do que está por vir. Não temos noção do que está por vir. É algo muito maior. A gente tem que olhar em uma visão macro para a gente entender esse cenário da geopolítica, como ele vai ser realmente relevante e negativo para o Brasil. Nós temos já uma sanção aí imposta, que vai começar agora, dia 1º de agosto, de 50%, mas temos outra, que é de 100% sobre as compras e financiamento, né? Compras de diesel da Rússia e financiamento da guerra Rússia-Ucrânia, porque é assim que a Rússia está ganhando seu, né? Vendendo diesel mais barato, inclusive vendendo para países como Turquia, que distribuem para outros países, faz a revenda, né? É uma grande rede ali apoiando essa ditadura, que ali é uma ditadura. Vladimir Putin, na semana passada, declarou que realmente as redes sociais estão sendo monitoradas hoje na Rússia. O povo lá não vai para a guerra porque ama o país, vai para a guerra por medo, que se não for, morre. A Rússia é assim, como é a China.
A Rússia se tornou em uma grande ditadura. Vocês podem ter certeza disso. O povo da Ucrânia não. Eles vão para a guerra por amor a seu país. Você vê que mulheres, homens, cidadãos comuns fizeram barricadas nas ruas para contra-atacar o exército russo por diversas vezes. E morreram vários. Zelensky, no dia que ele iniciou a guerra, que a Rússia invadiu, ele chamou o pessoal e falou assim, ó, quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir embora, agora é a hora, vai embora. Não tem problema. Eu fico, eu não saio daqui. Zelensky, nesse ponto, foi macho, viu? Macho. Ficou lá. Comediante, humorista. Ninguém nunca imaginou que esse cidadão fosse, esse presidente fosse ter essa garra. Isso aí é mérito, viu? Isso é mérito dele. Mas vamos aqui, vou trazer para vocês, na sequência aqui, a nossa próxima matéria. Revogar vistos é só o começo e responsabilização tem que ser total, diz deputada dos Estados Unidos. A deputada dos Estados Unidos, Maria Elvira Salazar, afirmou nesta sexta-feira, dia 18, que a decisão do governo Trump de revogar os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus aliados e seus familiares, representa apenas o início de um processo mais amplo de responsabilização. Chumbo grosso vem, viu? Abre aspas, a revogação do visto é só o começo. Agora precisamos de responsabilização total. Fecha aspas. Escreveu a parlamentar em publicação na rede X. A representante republicana da Flórida, Salazar, tem sido uma das críticas mais constantes na atuação de Moraes. Em sua postagem, ela destacou que denuncia os abusos do ministro desde o primeiro dia e condenou a censura, as prisões e a perseguição política no Brasil, que, segundo ela, são incompatíveis com qualquer sistema democrático. É isso que as pessoas não entenderam. Nós estamos vivendo sobre uma falsa democracia. Um pouco antes da postagem de Salazar, o secretário de Estado, Marco Rubio, havia anunciado oficialmente a medida, afirmando que o governo Trump, abre aspas, responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos, fecha aspas. A decisão atinge Moraes, ministro do STF, aliados e a ele, e familiares e todos os envolvidos. Como eu havia dito, nós teremos novas sanções. Eu vou trazer a próxima matéria que fala sobre isso. A partir do dia 21, segunda-feira, dia 21/7, teremos novas sanções sendo aplicadas a figuras como, por exemplo, Alexandre de Moraes. Eles acharam que estavam no mar de rosas, né? Mas não. A coisa vai piorar. E a coisa está indo... Eles estão fazendo um cerco onde mulher, filho, filha, as empresas do Barroso nos Estados Unidos, parece que são 2 empresas, vão ser fechadas. A filha que estuda nos Estados Unidos vai ter que voltar. Inclusive, eu até vou fazer um pedido aqui para vocês. Pessoal, da direita, deixem a moça, deixem a filha do Barroso. Ela não é um agente político, ela não é o pai dela. Vamos respeitar. Não é necessário atacar as redes sociais desta pessoa. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter ética, tá? Até bandido tem ética. Bandido não vai em familiar, assim, não. Ele vai na pessoa que eles querem. Eu tô falando isso porque eu tô vendo que tem muita gente agindo de forma errada. Está se igualando aos petistas, à esquerda. Não vá na rede social da filha do Barroso e não faça isso. Ela defende o que o pai defende, a gente sabe, ela está estudando lá, tem tese sobre isso, mas nós precisamos agir com coerência. Não é
legal nós fazermos, tá, esse tipo de ataque. Agora, esposa de Alexandre de Moraes perdeu o visto também. Os escritórios dele de advocacia, que é da onde ele tem aí boa parte, né, da sua renda, a maior parte, vem do escritório que era dele, aí passou para a esposa e para o filho. Os dois são sócios. Filho, esposa, e tinha um outro cidadão que inclusive foi indicado lá no início do governo Lula, talvez seria até ministro da Educação, me esqueci o nome dele. Mas olha para você ver como é que as coisas estão todas interligadas com o partido PT. Ministro, o que seria ministro, eu acho que ele chegou até a assumir um cargo, eu esqueci o nome desse indivíduo. Mas enfim, é muita gente pra gente lembrar, né? Mas vejam só, os escritórios dos ministros de advocacia, dos familiares, serão atingidos também. Nós sabemos que muitos dos processos que tramitam no STF passam por esses escritórios, pois são indicados para que as causas sejam resolvidas. Você sabia disso? Não estou falando nada, mas eu só sei que muitos dos escritórios são indicados sim, como foi o caso da CBF. Depois eu trouxe essa matéria um tempo atrás, onde o Gilmar Mendes defende tá ali como ministro, com processo que o advogado que está defendendo a causa fez o intermédio lá com o filho dele e se tornaram sócios no IDP, naquele instituto de ensino que ele possui. Sócios fazendo a CBF com um curso que possui, ter a base dela, né, de ensino, o IDP, e um processo correndo lá. Então, vocês conseguem ter uma noção do que a gente está falando, da grandiosidade da coisa? A gente não sabe nem a metade da história. Então serão atingidos os escritórios, serão atingidos os ministros, familiares. Eles nunca viram isso acontecer, eles vão ver agora, eles vão parar de rir, fazer gracinha. Porque quanto mais ele investirem contra, mais os Estados Unidos vai vir contra. É uma peça mexe aqui, outra peça mexe lá. E assim tem sido feito. Pode observar. Quando uma peça mexe aqui, lá eles mexem 3. Então a coisa está sendo... Eles não estão para brincar, eu estou falando. Agora eu vou trazer para vocês, nessa próxima matéria, vejam só comigo. Operação agrava imputação a Bolsonaro e penas podem passar de 70 anos. Que absurdo, né? Operação dessa sexta-feira, né, que ocorreu contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, revelou que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já imputam a ele uma lista adicional de crimes cujas penas somadas àquelas pelas quais ele pode ser condenado, no caso do suposto golpe, pode resultar numa punição total de até 72 anos de prisão. Ou seja, foi o que o Bolsonaro falou. Eu vou morrer na prisão. Um homem com 70 anos ser condenado a 43, mais a imputação dessas penas que somarão o total de 72 anos. A perseguição que está ocorrendo, a gente sabe muito bem como já trouxe outros opositores da direita, tá? Como o presidente do PCO, outro dia ele fez uma publicação, já tem um bom tempo, falando que não era sobre Jair Bolsonaro, era sobre 2026. Então a gente sabe muito bem que eles têm que eliminar todos os opositores, eles têm que se excluir de todas as democracias, afastar as democracias
do nosso país, como eles estão afastando os Estados Unidos, para que eles possam alcançar o estado que eles sempre sonharam desde a época do Foro de São Paulo. E Lula falou sobre isso. Vou trazer para vocês aqui verem que ele não apenas falou sobre isso, né, mas ele falou que iria se vingar um dia. Vejam só isso aqui comigo. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para mim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para mim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou. É quando eu falava assim, olha, quando eu Se prepare que eu vou me vingar. É isso que Luiz Inácio sempre falou e é isso que nós estamos vendo ele fazer. Exatamente sobre isso. Ele está se vingando, tá, de todos os opositores, ele está implementando, né, as suas ideologias socialistas e comunistas, seja lá como você queira chamar, mas ele está implementando principalmente com essas atitudes. E isso tem sido feito de forma intencional. Então o Brasil precisa parar. Se nós não pararmos o Brasil, nós iremos para o buraco. Eu falei isso aqui ontem. Lula está agindo de forma intencional. Isso faz parte do projeto dele. Nós precisamos parar o agro, os caminhoneiros. Nós vamos ter que tomar uma atitude. Não podemos ficar de braços cruzados. A gente precisa agir imediatamente, caso contrário, estaremos a caminho de uma Venezuela. Agora, trazendo a outra matéria aqui para vocês. Prontinho aqui. Essa matéria aqui que eu falei para vocês no início, né, que o governo dos Estados Unidos deve aplicar novas sanções ao Brasil. Aliados de Bolsonaro foram informados das medidas que serão anunciadas a partir de segunda-feira, dia 21. Vem coisa pela frente, pessoal. Aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro receberam sinalização do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que novas sanções ao Brasil devem ser anunciadas depois do dia 21. A revogação dos vistos de entrada para o ministro Alexandre de Moraes e outros magistrados do Supremo Tribunal Federal, segundo as autoridades americanas, representa apenas a primeira etapa das medidas planejadas. O Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21, afirmou um integrante do governo americano. Meu amigo, o presidente Donald Trump declarou que todas as opções estão na mesa e avaliou a decisão de Moraes, que autorizou uma ação contra Bolsonaro nesta sexta-feira, como sendo comparável a uma declaração de guerra contra ele e os Estados Unidos. As sanções em análise pelos Estados Unidos. Entre as sanções em análise, consta um aumento de tarifas de 50% para 100% e medidas punitivas em concordância com a Organização de Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Além disso, Moraes e outros ministros podem ser enquadrados na Lei Magnitsky, que impede operações financeiras e prevê outras restrições. O presidente Trump acredita que Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado, afirmou a Casa Branca em nota enviada pela vice-secretária de imprensa, Anna Kelly, à emissora CNN. Abre aspas, esta é uma caça às bruxas e não deveria estar acontecendo. Vejam só, vejam só. Então, os Estados Unidos, eles têm aí novas sanções que serão... Você viu que o integrante do Congresso, né, da Casa Branca, ali disse... Brasil terá aí, será... Não sei nem que palavra que eu uso nesse momento. O Brasil vai parar dia 21.
Vocês podem ter certeza. Agora eu queria trazer para vocês, falando aqui a respeito, sobre a questão do GPS. É muito improvável, tá? Tá acontecendo esse, né? É muito provável que isso aconteça, tá? Eu andei pesquisando aqui para trazer isso, é muito improvável realmente que aconteça. Seria uma medida extremamente drástica, mas, tá? Eu não acredito que eles venham aplicar essa medida. Sobre as demais medidas, como venda de peças, né, de equipamentos aéreos aí que nós temos aqui no Brasil, todas as aeronaves têm um equipamento que seja fabricado nos Estados Unidos, poderão ter, sim, tá? Isso pode ser que aconteça. Os cancelamentos de visto, a lei Magnitsky também, tudo é plausível. A questão do fechamento do espaço aéreo é uma falácia também, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, tá? Essa questão do GPS, por exemplo, eu estava pesquisando melhor, parece que os GPS hoje, eles têm por mais que você perca o sinal de um, você ainda tem a capacidade de escolher para usar outro. Por exemplo, o GLONASS, né? Tem vários... A Índia possui o próprio sistema de GPS, a Europa possui, a Rússia possui, que é o GLONASS, a China possui, o Brasil não possui. Mas há possibilidade de fazer essa troca. Então, e também não cogitem essa ideia, porque seria uma medida extremamente extrema, bem extrema mesmo. Acho que bem fora de contexto, tá? Ainda não chegamos nesse nível. Mas sanções econômicas, proibições de adentrar no espaço e na jurisdição, né, de estar dentro dos Estados Unidos, essas proibições elas já começaram a acontecer e elas vão aumentar. Conforme cada um for mexendo essa peça no tabuleiro de forma errada agora, por exemplo, como Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Fux, entre outros. E aguardem, pois depois dessa galera aí todinha, vão vir, com certeza, empresas que favoreceram toda essa merda. Você pode colocar a Globo, tá? As empresas Globo, neste patamar. Será afetada, terá que... Guga Chakra vai ter que vir embora de Nova York, tá? Vai ter que sair de lá, o Globo vai ter que vir embora, porque eles vão atrás também das empresas, porque essa é uma arma poderosíssima e ela trabalhando a favor desse desgoverno e deste caminho que nós estamos tendo de afastamento dos Estados Unidos, podem ter certeza que a Globo será a próxima atingida. A Globo que fique esperta, porque serão vocês os próximos. E essas jornalistas aí que vão também ficam lambendo toga, então que lambem toga, né? Ficam lá com os ministros, zap, vão se lascar todinhas para ficarem espertas. Eu vou rir muito quando elas tiverem seus vistos cancelados também. Podem ter certeza. A primeira etapa a gente está mexendo aqui com as peças importantes. Depois que essas forem eliminadas, vão vir essas outras. Bom, se você gostou do conteúdo, eu peço então para que você deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal, ajude meu canal também. Nós somos um canal independente, precisamos da sua ajuda. victorpix@gmail.com. Qualquer valor que você puder fazer já contribui e me ajuda bastante. Faça com coração que será bem-vindo. E nós nos vemos em breve. Tchau, tchau.